obrigado, querido. Senhor, neste momento, ó Pai, graças pela vida do teu servo. Que o Senhor possa, meu Pai, usá-lo com autoridade e poder, derramar a graça, o poder e a autoridade. Que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir nessa noite. Usa o teu servo, ó Pai, revela o profundo, o oculto e o escondido. Fala conosco. Nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Vamos receber o servo com a palma bem forte para Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Eu quero que os irmãos olhem para o seu irmão que está do seu lado, dê um belo sorriso para ele e diga: hoje o nosso Deus vai quebrar altares. Fala para o seu irmão, mas fala com convicção: hoje o nosso Deus vai quebrar altares. Aleluia! Eu pedi a Deus a confirmação dessa palavra lá na minha casa hoje. E a minha mãe falou, quando ela chegou, que ela realmente falou que estava com dor de cabeça. E eu virei para ela e falei: mãe, eu também estou. Só que tem um varão que ele já está pelejando por mim e por ti. E a palavra que Deus me deu está em Amós capítulo 9. E o título é Visão da Destruição do Altar. Tem altares de inimigo sendo quebrado nessa noite. Hoje Deus separou essa sexta-feira para quebrar altares. Pessoas vão ser envergonhadas porque estão fazendo altares contrários à nossa fé. Mas o nosso altar está baseado, está limpo, tem lenha para queimar. E toda manhã nós estamos tirando a cinza para que o fogo arde continuamente. O Senhor, Ele está na casa. Contempla aí. Ah, Deus. Olha esse varão que chegou na casa. Ei, ele vem pelejar por mim, vem pelejar por você. E ele está mandando eu te avisar que hoje não vai ficar de pé nenhum altar. Vitória, mas fui antes da hora. Porque desceu um varão que tem um lado da glória. É por isso que eu te falo, fica ligado, meu irmão. Abra os seus ouvidos e receba o convite do varão. Receba. E a palavra que Deus me deu é que Deus hoje separou para descer nos altares. E Ele está quebrando o altar. Aquela macumbeira, aquela macumbeira. Eu não tenho nada contra, cada um pode ser. Mas quem está tentando parar a sua vida, hoje vai cair por terra. Porque o varão ele está na casa e ele peleja. Louvado seja o nome do Senhor. Estava eu ontem na hora do almoço lá em casa, meditando na palavra. Foi quando chegou a mensagem do pastor Felipe. E eu pensei: meu Deus, o que aconteceu? Ele falou assim: varão, leva a palavra para nós amanhã. Eu mandei para ele. Ele está glória. A Bíblia já estava. E a palavra também já estava preparada. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E se Ele mandou eu nessa noite vir aqui dizer para você que os altares vão ser quebrados, é porque realmente o Senhor Ele vai quebrar o altar nessa noite. Não importa qual é o tamanho da dificuldade, não importa qual é o tamanho do seu aniversário, o nosso Deus hoje, quebrando altares por mim e por você, vai nos garantir a vitória na presença do nosso inimigo. Eu convido a mais igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Amós, capítulo
capítulo 9, do versículo 1 em diante. Louvado seja o nome de Deus. Quem achou, deu glória a Deus bem alto. Aleluia. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer: e vi o Senhor que estava em pé sobre o altar, e ele me disse: velho capitel. Capitel quer dizer parte superior da coluna, pilastra. Deus mandou o profeta destruir a parte superior da pilastra. Deus começa a trabalhar no altar, mas quando o Senhor ele começa a trabalhar no altar, ele não vai deixar pedra sobre pedra. Se o altar que dá de pé não é para o Senhor, se o altar que dá de pé não é a adoração do nosso Deus, hoje nessa noite ele vai ser destruído, porque o altar do Senhor ele é santo e não perante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E no pouco além vai dizer: querem os capitel, e estremeçam os umbrais, e fazem tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cabem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali eu os farei descer. E se esconderam no cume do Carmelo, buscar-o-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, que os mate, e os porei os meus olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Porque o Senhor Deus dos exércitos é quem toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá como um rio, e abaixo como um rio do Egito. E ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu. Quer dizer, o Senhor ele firma a sua base, o alicerce dele, o seu trono no alto céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele edifica as suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra a sua abóbada, que quer dizer estrutura arquitetônica em forma de arco. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, por enquanto. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu mesmo de mim não tenho nada para dizer, nada para falar, mas eu confio no mesmo Espírito que faz o mover, que fazemos nos atotear, que faz, Senhor, nós falar em línguas estranhas. É o mesmo Espírito que opera para que a palavra seja falada e compreendida pelos ouvidos dos meus irmãos, Senhor. Pai, porque eu creio que grande é o teu mover nesse lugar, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Amém. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. E ontem eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor ele falava comigo, ele estava falando sobre o altar. E Deus ele falando comigo, eu recebo a mensagem do pastor Felipe. Eu vou entender que Deus ele já estava preparando uma mensagem, porque eu não sabia o que o pastor Felipe iria falar comigo, mas Deus sabia. E Deus ele já estava me preparando para hoje, para me dizer que em nome de Jesus, todos aqueles que têm achado, que têm pelejado contra a minha vida e contra a sua vida, pessoas que têm achado com altares, com qualquer tipo de altar, vão conseguir vencer o povo que é de Deus, que vão conseguir vencer a igreja, que foi aberta pela mão do Todo-Poderoso. Eles estão muito enganados, porque o nosso Deus ele é especialista em vencer batalha, a qual todos pensam que já estão perdidos. E no livro de Amós, capítulo 9, a palavra de Deus ela vai começar a dar dimensão. Quem foi Amós? Amós foi um homem que nasceu, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, em uma região muito pobre. E no meio da colheita, e no meio do gado, o Senhor chamou Amós para uma grande missão, a dar o último aviso ao povo. Eu quero que você acredite nessa palavra hoje, que você vai sair de posse. Hoje é o último aviso para que os seus perseguidores parem de te perseguir.
está, porque Deus ele é especialista em destruir aquilo que não serve para Ele, aquilo que não tem importância para Deus, Deus descarta. Se você pensa que se você está aqui nessa noite em vão, eu quero te dizer, foi a mão do Senhor que te trouxe para você ouvir essa palavra e entender que Deus, Ele é fiel. Amós nasceu numa pequena aldeia no território de Judá. Ele trabalhava no campo e foi chamado por Deus para levar o aviso final ao povo de Israel. Mas Amós conhecia bem o sofrimento do povo. Amós conhecia o que as pessoas mais simples passavam por causa da imposição dos mais ricos, por causa da imposição dos que eram mais fortes do que ele. Talvez você chegou nessa noite aqui sobre uma imposição de pessoas que estão tendo até mais forte no parecer humano, que tem colocado uma carga, um jogo desigual contra a sua vida. Mas eu quero te dizer, nessa época Deus levantou Amós, que conhecia, mas Deus antes de Amós já conhecia o sofrimento dos seus, aquele povo que estava padecendo. A palavra de Deus vai dizer que Amós conhecia bem o que acontecia no meio da cidade. Eu quero te dizer nessa noite, Deus conhece bem o que tem acontecido na sua vida, lá dentro da tua casa, no secreto, no oculto, quando você não conta para ninguém, quando você não fala, quando você não tem ninguém para desabafar. Mas nessa noite Deus me levantou aqui, Ele me trouxe para te dizer, Ele conhece as suas aflições, Ele sabe aonde o inimigo está tentando, mas o altar do inimigo nessa noite, ele vai ser quebrado. Eu creio. Louvado seja o nome. E Deus usava Amós para dizer 3 coisas. Amós é o nome que Deus usava, ele dizia. E Deus falava assim: por 3 transgressões e não por 4, não retirarei o castigo do povo. Essa é a mensagem que Amós trazia. Por 3 vezes e por 4 vezes eu não retirarei, porque Deus avisou. O povo não queria saber. Tem pessoas que estão sendo avisadas por Deus: para de perseguir ele, para de perseguir ela, e não quer parar. Meu Deus! Tem pessoas que têm sentido o peso do Senhor falando para, e não querem parar. Mas Deus, ele é um Deus que ele é tardio em irar, mas quando Deus se ira, a palavra de Deus vai nos garantir que Ele é implacável. Ele é um Deus que Ele entra na guerra, enquanto Ele não vence, Ele não fica satisfeito. E quando o pastor Felipe, ele estava louvando os corinhos ali, pelos olhos da terra, pastor Diego, eu pude contemplar quando um grande inimigo saía e ele tinha que bater em retirada, porque altares estão sendo quebrados nessa noite. Você está aqui, a igreja talvez poderia estar mais cheia, mas eu quero te dizer, Deus trouxe exclusivamente você nessa noite aqui. Ele está trazendo um renovo, Ele está trazendo uma nova força. Sabe por quê? Porque os altares, eles estão sendo quebrados. E a palavra de Deus vai me dizer, bem lá no começo, irmão, que a ira de Deus se acendeu contra aquele povo, contra aquela cidade, por causa da sua descrença, por causa do desacreditar, por causa que pessoas não acreditavam mais naquilo que Deus falava para as pessoas. Jesus poderoso. E quando uma pessoa perde a descrença de Deus, mesmo que Deus avisa uma vez, ela não para. Mesmo que Deus avisa 2 vezes, ela não para. Mesmo que Deus avisa 3 vezes, aí a mãe vai pegar e vai dizer: por 3 transgressões e por 4, não tirarei o castigo do povo. Por isso, porque aquele povo não aceitava a correção do Senhor. Eles não queriam parar de fazer o mal contra o órfão, contra a viúva. Eles não queriam abandonar a idolatria. Eles não queriam parar de fazer o desejo da sua própria carne. Até a hora que se acendeu a ira do Senhor. Porque aquele povo era um povo que viu Deus fazer grandes coisas. Porque tinha sido tirado do Egito, entrado na
terra prometida, tinha visto nazireus, tinha visto grandes profetas, mas mesmo assim resolveram abandonar a fé, abandonaram os ensinamentos do Senhor, abandonaram o guia, o verdadeiro amigo, o bom pastor, o ajudador, o consolador, o de dia nuvem para poder proteger do sol, e o de noite fogo para poder esquentar do frio. Abandonaram aquele que abriu o mar vermelho, aquele que abriu o Jordão, abandonaram todo o poderoso. E a palavra de Deus vai dizer, irmão, eu estou fazendo uma conjectura aqui, estou falando desde o primeiro versículo para entrar na palavra rapidamente. E com isso tudo que aconteceu, pastor Diego, Deus se afastou do povo. Tem pessoas que estão batendo, tem pessoas que estão acendendo vela, tem pessoas que estão sacrificando contra a sua vida, mas Deus já está vendo mais eles há muito tempo. Deus tem vindo o seu joelho dobrado, o seu sacrifício, o seu choro, a sua lágrima, até mesmo aquele dia que você disse no seu coração: Senhor, eu não aguento mais, eu paro por aqui. Aí tem o Espírito Santo de Deus e te toca a falar: não, vai mais um pouquinho, eu vou quebrar os altares, eu vou quebrar os altares. Só tem um altar que fica de pé, é o altar do nosso Deus. É só esse altar, porque o altar da idolatria ele perece, o altar da soberba ele perece, o altar do autismo, do se achar demais, ele perece, o altar da ignorância ele perece, o altar do ego ele perece. O único altar que fica de pé é o altar que nós construímos para Deus. É um lugar onde é secreto e só Deus ele vai e ele alcança, e ele ouve o gemido, ele ouve o choro, ele ouve até aquilo que você não falou, mas os seus olhos saíram lágrimas, e o anjo correu e o altar do Senhor acendeu um fogo. Aleluia. Porque eu vi uma pregação, o pregador estava dizendo que os profetas de Baal, eles implementavam o povo para poder fazer o fogo deles, porque quando o povo bebia muito, eles ficavam bêbados, o fogo vinha de baixo. Aí eu prestando atenção naquilo, pastor Diego, chamou minha atenção. Por isso que Elias vai lá, joga água, conserta o altar, ajeita o sacrifício, incende a mão pobre e pede fogo. O fogo que vem no nosso altar, ele não é consumido por baixo, mas ele consome de cima. Eita glória! É um fogo que não pode ser acendido e muito menos apagado. E a palavra, mas o povo, esse povo que Deus está referindo no livro de Amós, que era o povo de Israel, eles tinham um lugar em Israel para adorar a Deus, mas eles não queriam mais ir no lugar certo para adorar a Deus, mas achavam que em Betel, eles achavam que os links de Gala era um lugar de adoração, porque lá eles poderiam fazer todos os tipos de prática e desejo do seu coração. Mas nós somos o povo de Deus, nós não podemos fazer qualquer prática, nós não podemos fazer de qualquer maneira, nós não podemos fazer do nosso jeito, mas tem uma forma correta de fazer com que o fogo no nosso altar arda continuamente. Aleluia! Tem uma forma que o nosso altar ele continua edificado e Deus o Altíssimo continua perto de nós. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque para o Senhor quebrar os altares do nosso inimigo, o nosso altar tem que estar totalmente edificado para Deus. O nosso altar não pode estar na nossa força, o nosso altar não pode estar nas coisas que nós conquistamos, o altar não pode estar se eu canto bem, se eu toco bem, ou se eu falo bem, não. O nosso altar tem que estar baseado em que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso altar tem que estar baseado em tudo que nós fazemos, é crer que não é por meio de nós, mas é por meio do Espírito Santo de Deus
hoje para amanhã eu sair dessa porta para lá e dizer igual o filho pródigo, dá minha parte e irei embora, acabou. Porque se eu não tiver aqui no altar, acabou. Eu posso ser o melhor pregador, eu posso falar as melhores palavras, mas se o meu altar não tiver edificado da maneira correta, não vai funcionar. Não vai acontecer. Talvez a gente tenha se frustrado tanto por causa de não consertar primeiro o nosso altar, antes de pedir Deus para destruir os altares dos nossos inimigos. Porque o Senhor está dizendo para nós: edifica o seu altar, limpa o seu altar, dê uma guaribada, dê uma ajeitada no seu altar, edifica, olha para Ele, que é o que precisa de fazer no seu altar, para que o Senhor possa estar atentamente olhando para o seu altar. E quando o Senhor ele olha para o seu altar, a palavra vai dizer no versículo 1: e viu o Senhor que estava de pé sobre o altar e me disse: fere o capitão, a coluna dos seus inimigos vão ser abalada, elas vão ser destruídas, aquilo que os seus inimigos estão baseando a força dele vão ser destruídos. E você sabe o que Deus ele me revela quando ele está dizendo aqui, ó, fere o capitão, fere a coluna, fere aquilo que sustenta. Deus ele não faz um serviço pela metade, ele pega na onde que acaba com tudo. Porque se uma casa está construída na areia, o vento vem, as águas vêm e leva ela. Mas uma casa que é edificada na rocha, vem a tempestade, vem o vento forte, mas ela ficou de pé. Mas se você for lá e destruir a coluna dessa casa, mesmo que ela é edificada na rocha, ela cai. Por isso que Jesus ele vai dizer que era a pedra fundamental. Ele é a pedra central. É Ele que propõe de ficar de pé o meu e o seu altar. É Jesus. Jesus ele é a coluna central da nossa vida. E se nós não estivermos em comunhão, andando com Ele, não tem altar que fica de pé. Não tem altar que permanece se Cristo não for a coluna das nossas vidas. E é por isso que nessa noite o Senhor está dizendo: eu vou derrubar os altares, mas eu quero que vocês olhem para o seu altar. Eu quero que cada um olhe para o seu próprio altar e veja qual é a prioridade do seu altar. Porque isso é muito importante. Qual é a minha prioridade? Ah, eu quero ser um grande pregador, mas eu não penso em morar no céu, é só aqui. Ah, eu quero ser um grande louvorista, mas eu não penso em morar no céu. Não é sobre a terra. O servo do Senhor, ele não vive sobre a terra. O Senhor não está procurando pessoas que vão só acender o fogo, mas o Senhor está procurando o ceifeiro. A palavra de Deus vai dizer: grande é a seara, poucos são os ceifeiros. E quando Deus está falando, eu tenho que ser a coluna central do seu altar, é porque Ele quer te levar para uma grande seara. Algo que é maior do que você imaginou. Talvez está muito bom vir aqui sentar, ou tocar, ou fazer, mas Deus ainda quer um algo mais de mim e de você. Meu Deus! Deus ele está nos chamando a um despertar espiritual, aonde que altares vão ser envergonhados, mas o nosso altar vai ter um fogo que não consome a sarça. Eu estava falando isso com o pastor Felipe. O fogo ele é perigoso. O fogo ele é perigoso. O fogo de Deus ele é perigoso, porque se seu altar não tiver da maneira correta, ele te queima. Mas se o seu altar tiver da maneira certa, você é igual a sarça que Deus usou para falar com Moisés. O fogo queima e ela não se consome. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: tem um fogo na vida dele, mas ele não para. Tem um fogo na vida dele, mas ele não sente o peso. Tem um fogo na vida dele, os inimigos se levantam, mas ele não para.
povo, assim como ele edifica no céu as bases, os arcos na coluna, ele quer edificar na sua vida um arco na entrada, no umbral da sua porta. Ele quer colocar uma coluna central que vai te deixar forte para você aguentar as investidas de Satanás. Aleluia. Aí eu vou te perguntar: o inimigo tem investido contra a sua vida? Tem? Aí você tem sentido a investida do inimigo contra a sua vida? E como é que é a forma que você tem suportado? Você acha que você não caiu ainda até hoje? Se você não parou, é porque ainda Jesus, ele está acima da sua coluna. É Ele que tem te sustentado. É Ele que tem sustentado o teu altar de pé. E na visão de muitos, o teu altar pode ser até simples. O teu altar pode ser pequenininho. O teu altar não pode chamar a atenção igual a outros altares. Mas o mais importante é que o seu altar ainda tem a presença de Deus. O seu altar carrega a presença. Porque é só por meio da presença. Não adianta eu querer dizer para vocês: Deus, ele dá salva, Deus, ele dá cura, ele liberta. Mas se na minha própria vida eu não consigo ministrar isso, não adianta eu querer expulsar o inimigo de alguém, sendo que o próprio inimigo está me desafiando, e o meu altar está uma desordem, e o meu altar está de qualquer maneira, e o meu altar ainda não está edificado da maneira que Deus quer. Jesus poderoso. Porque quando eu trouxe Deus essa palavra, pastor Felipe, pensei: ó, meu Deus vai entrar numa batalha de Pentecoste lá, e eu vou. Mas não, o primeiro que está recebendo a palavra sou eu, porque a pregação que eu fiz era outra, mas Deus está chamando a igreja para: ó, vamos ver o altar, vamos fazer reparo no altar, porque quando eu estou aqui, porque a mão de Deus ela visita corações, e eu vejo altares quebrando. Jesus, maravilhoso. A palavra de Deus ela vai dizer: se amar o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Se amar algo mais do que a Deus, você não é digno de Deus. Então a prioridade é outra. A prioridade é outra coisa. A nossa prioridade não é em fazer o melhor para o homem ver, mas é fazer o melhor para que toque a mão de Deus. E na mesma hora que a mão de Deus é tocada, ele envia um anjo e altares contrários são destruídos. Meu Deus, forte foi Jesus. Quando eu me propus, lá dentro da prisão, a voltar para os caminhos do Senhor, foi necessário, pastor Diego, eu me libertar do meu antigo altar. Porque uma pessoa soberba, uma pessoa autista, uma pessoa que não tinha medo, tinha já arrumado trocentos problemas na cadeia, tinha feito todo tipo de algazarra, e tinha um amigo, o churrasquinho, rouba toda a obra. Qualquer coisa, se eu falasse para ele: vou fazer a pior coisa, ele falava assim: bom, e não dá nada não. Então, se eu começo a tratar comigo, fala: ó, vamos arrancar seu pai, você é ninguém, você não faz nada. Essa coragem aí não é minha, porque o que te coragem de errar não vem de Deus. O que te coragem a desistir, o que fica semeando no seu coração para você parar, não é de Deus. O que vem de Deus é: continua mais um pouco, mais um pouquinho, eu te ajudo. Aí você começa, a mão do Senhor te levanta, porque o Senhor, ele vai te encorajar a você marchar contra os frontes do inimigo, a saquear tudo aquilo que o inimigo te levou. E o Senhor vai começar a fazer uma obra na minha vida, a qual de dentro da cadeia, aonde que todos os problemas que tinha, as pessoas me chamavam para a gente resolver, eu começo a sair do meio da confusão. Eu começo a sair do meio daquilo que me separa, daquilo que suja o meu altar. Porque às vezes a gente não percebemos, mas às vezes o cumprimentar. O pastor Diego me incriminou esses dias. Eu fui escovar o dente lá em casa e não vi. Fiquei com o pasta de dente na mão, fui colocar a gravata, sujei a camisa.
Aí o pastor Diego, aí tá suja a camisa. E eu não tinha percebido. Às vezes, sem perceber, você coloca as coisas em mãos, coisas imundas. E quando você volta para tocar no seu altar, você começa a sujar o teu altar. Eu quero te dizer, o Senhor nessa noite, Ele está trazendo uma reflexão. Porque Ele quer fazer algo muito grande nesse lugar, mas principalmente na sua vida. Deus, Ele não vai usar parede. Deus, Ele não vai usar bateria, guitarra. Deus vai usar vidas. Deus não usa microfone. Deus usa a boca dos profetas para poder dizer: tem que edificar o altar, tem que limpar, tem que olhar onde você tem tocado. Porque quando a gente pegamos em coisas que não é para nós tocar e voltamos para tocar no altar do Senhor, nós começamos a sujar o altar de Deus. E quando tem sujeira no altar de Deus, a presença se afasta. A presença ela vai embora. Mas no meio disso tudo, no meio dessa desordem, nesse meio de altar quebrado, adoração em lugar errado, Deus vai sempre levantar um Amós. Deus vai sempre levantar um Amós. Ele está te chamando nessa noite. Eu sei qual é, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas o Senhor manda te chamar. Amós, fica de pé, porque eu quero falar contigo. Vou eu te usar nessa terra para dar o último aviso. Porque antes de todo o castigo de Deus, Deus levantou para dizer: arrependa-se, 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 arrependa-se. Por 3 vezes. E pela 4ª, não tirarei o castigo. Deus estava vendo a multidão de pecado, pastor Diego, a multidão de erro com aquele povo, porque a gente pensamos: é pela graça, aí nós erramos um pouquinho hoje, é pela graça, nós erramos um pouquinho amanhã, é pela graça, mas não vai errar um pouquinho depois da manhã, mas eu quero te dizer, vai acumulando. E o pecado desse povo, por isso que Deus estava dizendo, por 3 vezes e por 4 vezes, não tirarei. Deus estava dizendo: continuam ainda errando, continuam ainda errando. Eles não querem mudar, eles não aceitam a correção, eles não aceitam o que eu tenho falado, os meus ensinamentos. Aleluia. Deus Santo. E aí o Senhor começa a se irar. É aqui que eu entro na pregação já para terminar. Glória. No versículo 4. Perdão. No versículo 2 vai dizer: ainda que cabe até o inferno, as minhas mãos tirará dali. Meu Deus. Eu quero dizer essa noite, quando o nosso altar está perfeito, quando o nosso altar está limpo, quando o nosso altar ele está agradando o Senhor, os nossos inimigos podem fugir para o inferno, a mão de Deus alcança. É verdade. Aleluia. Ele pode tentar correr, sabe por quê, irmãos? Todo mundo já foi jovem na vida. Quando estava todo mundo na alcazarra, na bagunça, vamos tocar campainha, vamos correr, vamos dar pedra na casa do outro ali, vamos fazer. Mas na hora que a coisa apertava, o que nós queríamos fazer? Fugiu. E Deus está falando assim: não há quem possa escapar das minhas mãos. Se fugir por mais profundo, lá eu pego. Se subir lá no alto céu, eu pego. Ou se esconder no profundo mar, lá eu também encontro. Mas Deus é amor. Deus é amor. Mas Ele também ainda é fogo consumidor. Ele vai parar aquilo que está tentando te parar. Ele quer fazer algo que mude a trajetória. Sabe por quê? Que até essa noite os seus inimigos podem estar cantando o hino da vitória deles. Eles podem estar comemorando, dizendo que venceu a igreja, que venceu o pastor da igreja, que venceu os obreiros presbíteros da igreja, que venceram a casa de Deus. Até hoje o inimigo pode estar comemorando, porque ele ainda não viu acontecer na sua vida aquilo que Deus prometeu. E ele está dizendo: eu estou impedindo, mas Deus está falando assim: vai, ajeita o altar, ajeita o altar, ajeita o altar, vai, ajeita o altar. Aí nas tuas mãos, na tua pouca força, começa a ajeitar o altar. A palavra de Deus vai dizer que os profetas de
Baal colocaram a oferenda de qualquer forma, encheram e começaram a gritar. E pulava daqui e pulava de lá. E gritava daqui e gritava de lá por ser dinheiro. Mas era de qualquer maneira. Isaías vai falar com eles. Clama mais alto porque eles não estão te ouvindo. Nosso Deus está dormindo. Aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar a vez de Isaías. O que ele vai fazer? Ele vai lá e vai ajeitar o altar. Meu Deus! Deus Todo-Poderoso! Esse é Deus! Aleluia! Eu entendo uma grande missão nessa palavra nessa noite. Quando a gente ajeitamos o nosso altar, não tem tribulação, não tem vento, não tem palavra contrária, não tem palavra de desânimo, não tem obra, oferenda, não tem nada que possa parar o fogo que vem do alto. Porque esse fogo vai consumir pedra, vai consumir oferenda, vai consumir água, ele consome tudo. Eu entendo que quando Isaías clama a Deus, e Deus responde com fogo, e todos veem, e ele grita assim, ó, leva eles lá para baixo do ribeiro, e mate todos. Deus, ele aniquila os nossos inimigos. Ele aniquila os nossos inimigos. Eu não sei qual foi o tamanho da tribulação que você entrou nessa casa hoje, mas se coloca de pé nessa noite. Vamos falar com Deus. Irmãos, a palavra não era nem essa, pastor Felipe, mas o Senhor me levou para os caminhos a qual eu não entendi, mas agora eu já entendo. Vamos começar a observar o nosso altar. Eu quero fazer uma oração junto com a igreja. Eu quero orar junto com vocês. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela vai me garantir a corda de 3 e de 2 dobras. Ela se remenda dificilmente. É mais difícil de você romper uma corda aonde ela está trançada 2 e 3 vezes e manter a mão do seu irmão do lado. Porque nós vamos clamar a Deus. Eu não sei se foi o desânimo. Eu não sei se foi o cansaço, a tristeza, a decepção que possa ter abalado o teu altar. Mas eu quero te dizer, a coluna, ela ainda está sustentando a casa. A coluna ainda está mantendo as coisas de pé, porque ele vai te garantir a vitória. E eu acredito, eu creio de todo o meu coração. Eu acredito que Deus nessa noite, Ele está visitando altares aqui nesse lugar. O seu altar está sendo visitado pelo Senhor. E não precisa do pastor te apontar. E não precisa do presbítero, do irmão. Não precisa do seu esposo, do seu irmão, do seu primo. Ninguém apontar. O Espírito Santo de Deus, ele fala, tem que tirar isso do altar. Tem que remover isso. Tem que limpar mais um pouquinho. Lembra aquele dia que você faz a mão sem ver? Aquilo lá era impuro. Você é nazireu, você não pode tocar em coisa impura. Você é profeta. Sabe por quê? Às vezes a gente desconhecemos o poder da palavra de Deus que tem dentro de nós. Porque assim como aquele homem estava na beira, na entrada do templo, e Pedro sem vindo cheio de oração, e olha para ele, quando ele pediu esmola, disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, toma, e anda. Talvez até hoje você ainda não profetizou. Talvez ainda hoje você não usou a autoridade que Deus te deu. E o inimigo está só mirando, está pensando. Eu vou derrubar a coluna dele. Eu vou derrubar a coluna dela. Essa casa vai vir abaixo. Mas o maior construtor de todos, o maior engenheiro de todos, que é
é o nosso Deus. Ele está reparando as colunas da tua casa nessa noite. A coluna estava aqui trincada, aparentemente para cair, aparentemente para vir abaixo. Mas eu vejo um homem e ele com um capacete, e na mão dele tem algo que vai consertar essa coluna. Deus, eu não sei aonde que essa pessoa dessa vida precisa, Senhor, que o Senhor conserte a coluna na casa dela. Mas eu já vejo o Senhor operando, fazendo, jogando por terra. Eu vejo o Senhor reparando todas as feridas que o inimigo vem causando dia após dia, querendo ver que essa casa venha se arruinar, querendo ver, Senhor, essa casa caída. Mas a coluna da nossa casa, ela tem o nome. A coluna dessa casa tem o nome. E esse nome é maior que todo nome. Essa coluna chama Jesus. Essa coluna chama Jesus. Ela chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que visita a casa. É Ele que proteja ela. É Ele que oferece ela. Não tem nada que possa derrubar a casa de Jesus nessa coluna. De serve do Senhor. Vou terminar agora. E me revela o Senhor casas que as colunas foram muito agredidas, casas que as colunas foram muito feridas. E inimigo investiu pesado quando a coluna da sua casa. E agora eu entendo, pastor Diego, porque os altares não se quebrados estão sendo quebrados nesse momento. Não é porque você está em pecado, não é que você tem que acrescentar Jesus, não é que você tem que fazer conserto. O Senhor ele só quer reparar a sua coluna para que você aguente mais, para que você consiga progredir mais a um nível maior a ser alcançado. Esse aqui é só o começo. Esse aqui é só o começo. Esse aqui é só o começo. E o edificador de coluna te chama pela frente também. Ele te chama, sabe por quê? Porque Ele quer restaurar as colunas da sua casa. Ele quer te fazer instrumento. Ele quer fazer uma sua vida coisa grande. Se você disser para o morto, levanta, Ele vai levantar. Se você disser para o cego, veja, Ele vai ver. Se você disser para o mundo, ouça, Ele vai ouvir. Aleluia. Mas não saia sem o socorro do Senhor. Não saia daqui sem o socorro do Senhor. Deixa o Senhor ele arrumar a coluna da sua casa. Deixa Ele colocar as ferramentas necessárias que vão te fortalecer. Mas você não pode se rebelar. Você não pode deixar o seu ego quebrar. Você não pode deixar o seu orgulho, porque o orgulho ele suja. Você não pode deixar que as barreiras te impeçam, porque as barreiras atrapalham você de ligar. Mas vem aqui na frente, receber um renovo, receber algo da parte do Senhor. Quem sabe pode essa oração, você não receba na sua casa uma ligação com um pedido de desculpa. Quem sabe amanhã você não deixa a porta que está fechada há tanto tempo se abrir. Quem sabe você não deixa aquilo que você tem pedido tanto a Deus acontecer. Mas é só de